Então eu costumava morar no norte do Arizona, em uma cidade chamada Page. A cidade fica no Lago Powell e perto do Horseshoe Bend, que recentemente se tornaram grandes atrações turísticas. Também acontece de fazer fronteira com a reserva Navajo e tem uma população que é majoritariamente nativa. Atualmente eu tenho 18 anos. Eu me mudei há menos de um mês. Então, eu vivi minha vida inteira na cidade, basicamente. Eu ouvi histórias, muitas histórias dos meus amigos e dos pais deles também. Mas essas duas histórias são minhas experiências reais. A primeira história aconteceu cerca de 1 ano e meio atrás. Como Page fica a 60 milhas de distância da próxima cidade mais próxima, a área próxima é muito popular entre os locais para a caça de lebres, coiotes e linces. Nesse dia em particular, eu estava sozinho bem longe em algumas das trilhas de terra locais, pouco tempo depois de eu ter começado a caçar. Meu alvo eram os coiotes. Isso foi antes de eu ter um chamado, então eu tinha que procurá-los ou atraí-los. E minha arma era um Springfield Saint, arma leve e automática. Quinze carregado com cartuchos perfurante American Eagle de 5,5 grãos, o que sim, é um detalhe importante. Provavelmente era por volta do meio-dia, e eu tinha me aventurado em uma depressão que subia e atravessava a base de um dos penhascos de arenito da área. Enquanto caminhava pela depressão, assustei provavelmente o maior coiote que já vi subindo a face de um penhasco. Enquanto ele escalava, dei 3 tiros nele e consegui acertar pelo menos um, porque começou a sangrar bastante, enquanto fazia seu caminho para cima e sobre o topo do penhasco. Eu o persegui e provavelmente escalei a face em 3 a 4 minutos de escalada ofegante. No topo, o penhasco se transformou em uma mesa plana, coberta por arbustos e arbustos secos, provavelmente com altura máxima até o joelho. Eu tenho 1,78 m, então não sou muito alto, mas não havia nenhum coiote à vista. Comecei a seguir o rastro de sangue e depois de cerca de 20 minutos seguindo, eu estava muito confuso e um tanto preocupado. O rastro de sangue ainda estava espesso. Estava sendo derramado muito sangue para permitir que o coiote continuasse em uma corrida direta por tanto tempo, e eu estava caçando com uma munição que derrubaria um puma no local. Depois de cerca de mais 10 minutos, as pegadas do coiote se encontraram com o que eu presumo serem pegadas de cabra. Foi aqui que eu virei e saí correndo dali. Ambas as pegadas eram recentes, profundas, e a areia ainda estava solta o suficiente para cair quando eu me ajoelhei e olhei para elas. As pegadas se separaram uma da outra, o coiote indo para longe à esquerda e a cabra indo para a direita. O rastro de sangue, no entanto, não seguia mais a trilha do coiote, mas indicava que a cabra havia sido baleada. As pegadas levavam a outra lavagem conhecida na área por ser má notícia. Então eu voltei para o meu caminhão rápido depois disso. A segunda história aconteceu perto dos arredores da cidade e tem um vídeo que acompanha. Nós e meus amigos estávamos por volta das 10 da noite, perto de uma das trilhas de corrida locais. Na borda dessas trilhas, uma abertura de túnel de dreno de tempestade se destaca. Sempre costumávamos brincar sobre skinwalkers, usando-o para se esconder de corredores ou ciclistas, mas nunca prestamos muita atenção nesta noite. Porém, decidimos entrar no dreno de tempestade para ver por nós mesmos. Eu, claro, fui o primeiro a entrar, mas tinha 5 pessoas atrás de mim. Provavelmente estávamos a cerca de 300 pés, quando ouvi o que parecia ser garras raspando contra o concreto à minha frente. Eu só conseguia ver cerca de 50 pés à minha frente com minha luz, então fiz silêncio para todos atrás de mim. Assim que ficamos quietos, um gemido ressoou pelo túnel. Nunca recuei tão rápido usando todas as 4. O bueiro leva aí a uma estrada próxima, que as pessoas que estavam com muito medo de entrar no túnel estavam olhando, mas elas não estavam na estrada,
ou perto da abertura da estrada e até estavam tirando Snapchats no momento do barulho, mostrando para nós que não eram eles e 2, não havia carros na estrada naquele momento. Não posso provar que esses eram skinwalkers, mas definitivamente não eram nenhuma pessoa ou animal que eu já encontrei na minha vida. Se você quiser ver o vídeo, o link está na descrição. Sou uma mulher de 24 anos que se mudou de Orlando, Flórida, para 18 milhas fora de Valdosta, Geórgia. Basicamente o meio do nada. Foi para a fazenda da minha família. Eu nunca tive problemas em Orlando, mas me divorciei e tive que morar com minha mãe. Eram meus 2 filhos pequenos e eu, de qualquer forma, nos mudamos para uma das antigas casas de fazenda na fazenda da minha família e ela precisava de muitos reparos. Eram 8 quartos e uma suíte para a sogra. Quando nos mudamos, só tínhamos 2 quartos arrumados e trabalhamos no resto da casa ao longo dos 9 meses. O homem do outro lado da rua, Jay, foi muito útil. Desde o primeiro dia, ele vinha quase todos os dias enquanto alimentava seus animais e ajudava com qualquer coisa que eu precisasse. Ao longo de 9 meses, nunca tive problemas e pensei que ele era apenas um homem de meia-idade amigável. Nunca senti que ele tivesse más intenções. A fazenda tinha um formato de U. O quarto que escolhi tinha janelas na área do pátio. Isso era o meio da casa. Jay cercou essa área quando me mudei pela primeira vez para que eu pudesse deixar os meninos brincarem. A fazenda estava no meio da fazenda e afastada da estrada, então eu nunca tive preocupações de ser observado, principalmente porque as janelas do meu quarto estão na área cercada no meio da casa. Então eu não coloquei cortinas no meu quarto ou banheiro. Um dia, meu filho estava brincando sob a cobertura do carro e Jay chegou em sua caminhonete. Ele ia verificar meu carro para mim. Jay nem chegou à cobertura do carro antes do meu filho mais velho me dizer: "Ei, eu o vi na minha janela ontem à noite." Mais tarde naquela noite conversei com meu filho e ele me disse que o viu pela janela. Perguntei se era a janela da cozinha, pois dali se pode ver os pastos de seus cavalos e ele para alimentá-los todas as manhãs e noites. Atribuindo a isso, não pensei muito mais sobre o assunto. Mas outras coisas aconteceram. Acho que você poderia dizer que eu queria que ele fosse a pessoa que eu pensava que ele era. Então eu ignorei muita coisa. Meu doce favorito surgiu na geladeira um dia depois da aula. Minha mãe me disse que se lembrou de eu dizer ao Jay que era o meu favorito. E recebi flores de alguém toda sexta-feira por meses. Eu pensei que fosse meu ex-marido, né? Ou possivelmente meu namorado na época. Mas nenhum dos dois admitiu. Meu namorado me disse brincando que era o Jay. No dia seguinte, voltei da escola para casa. E minha mãe tinha os meninos brincando sob a cobertura do carro e Jay estava trabalhando no meu carro. Minha suspensão a ar estava com vazamento e Jay se ofereceu para dar uma olhada antes de eu levar até Tallahassee para o conserto caro. Eu saí do carro da minha mãe e ele me perguntou se eu queria ver o vazamento que ele havia encontrado. Inclinei-me sobre o capô e Jay recuou. Quando me virei, comentei brincando sobre o celular da era dos anos 90 que ele tinha na mão. É o tipo que você não vê mais, como um dos primeiros celulares com câmera flip. Mais tarde naquela noite entramos em casa e minha mãe me disse que tinha certeza de que Jay havia tirado uma foto minha no celular dele. Eu sei que parece loucura, mas eu não acreditei nela. Esse homem era seriamente sempre amigável, nunca senti nenhuma vibração estranha vindo dele. Se eu oferecesse para pagar a ele, era sempre pelo custo e isso era raro, pois ele não aceitava meu dinheiro. Deveria ter notado que as pessoas não são mais assim atualmente. Acho que eu era muito ingênuo. Algumas semanas depois, eu estava cortando a grama do meu pátio.
Estava crescendo bastante mal, e quando me aproximei da minha janela, meu coração literalmente afundou até o meu traseiro. Eu tinha um bloco central recém-colocado, fora de ambas as janelas e da janela do meu banheiro. Não posso te dizer como, mas eu sabia naquele ponto que tinha cometido um grande erro, e todos estavam certos sobre o Jay. Eu chamei meu amigo e vizinho Josh para vir olhar os blocos centrais. Ele correu para casa, pegou uma câmera de caça e a prendeu numa árvore fora da minha janela. Isso foi às 3 da tarde. Naquela noite, cheguei em casa por volta das 6 e estava descarregando os meninos quando me virei e Jay estava bem atrás de mim. Ele disse que não queria me assustar e ouviu da minha mãe que eu estava fora da cidade. Eu disse, sim, senhor. Eu sabia que ele sabia, porque eles são amigos no Facebook. Ele me disse para ligar para ele se eu ficasse assustado ou precisasse de algo. Levei os meninos para dentro e nós nos aconchegamos na cama. Eles adormeceram na minha cama quando percebi que tinha perdido o episódio de domingo de Game of Thrones. Foi um episódio realmente bom. Então fui para a cama da minha mãe para assistir. Eu estava lá deitado, conversando com meu ex-marido sobre os meninos e o show quando o Josh ligou. Eu atendi e ele me perguntou se meu namorado estava lá. Eu disse a ele que não, que eram 9h02 da noite, e ele me disse que havia um homem do lado de fora da minha janela. A câmera de servos tirou a primeira foto às 9h02. Meus meninos dormem no meu quarto. Josh me disse para não me preocupar. Ele já estava subindo a entrada da garagem e para encontrá-lo do lado de fora, do outro lado da casa. Medo e pavor literalmente drenaram através de mim. Eu caminhei lentamente para o outro quarto e calmamente peguei meus meninos. Eu fechei a porta e corri pela casa o mais rápido que pude. Nós ficamos no caminhão do Josh até a polícia chegar. A câmera de servos tirou fotos às 9h02, 9h22 e 9h30. Ele ficou do lado de fora da minha janela todo esse tempo esperando eu voltar. A polícia voltou para o campo e pôde ver onde ele estava estacionando, mas ele já tinha ido embora. Atrás da casa há um enorme campo de produção e era uma estrada de trator para acesso de tratores. Mostrei a eles as fotos e identifiquei o Jay. Ele foi preso às 2 da manhã daquele dia e quando eles vasculharam seu telefone, havia 9 meses de fotos. Fotos minhas cortando grama, fotos minhas brincando com meus filhos, fotos minhas no meu banheiro dormindo, me curvando sobre o capô do meu carro. Ele estava me observando o tempo todo, eu não consegui e não dormi por semanas. Ele acabou saindo da prisão no fim de semana seguinte e entrou no correio da minha mãe, ela é uma carteira, para dizer a ela que encontrou meu cachorro morto e o enterrou por mim. E mesmo depois disso, eu só recebi 5 anos de liberdade condicional e uma ordem de restrição. Ele ainda mora na rua em frente. Fiquei por talvez 3 meses e depois me mudei para a praia de Fort Wharton. Isso me aconteceu há poucos dias. Minha esposa e eu acampávamos no Parque Nacional Redwoods, na Califórnia. E quando fomos dormir, uma neblina pesada se formou. Eu estava dormindo profundamente na barraca, mas por volta das 3 da manhã acordei de repente com a sensação de que algo estava fora da barraca. Ouvi o som de passos abafados e leves e um sussurro ou chiado silencioso, quase como se algo estivesse murmurando para si mesmo. Supondo que fosse um urso ou guaxinim, eu gentilmente abri o zíper da cobertura da minha barraca e olhei para fora. Assim que abri a barraca, o som de murmúrio cessou. A neblina era tão densa que eu mal conseguia ver mais de 15 pés de distância. A lua e o céu noturno não estavam visíveis de forma alguma. Liguei minha lanterna para ter uma visão melhor, e à distância vejo uma luz fraca se acender também. A princípio, pensei que pudesse ser outro caminhante,
embora estivéssemos a cerca de 15 milhas de distância e no interior. Mas era uma luz amarelada, alaranjada, cintilante a apenas alguns pés do chão. Vejo a silhueta de uma forma humanoide que quase parece estar me chamando. Pego minha faca, saio do meu saco de dormir e caminho para a noite. Conforme me aproximava da luz, eu podia ver a forma humanoide cada vez mais claramente, mas comecei a ficar realmente inquieto. Ele não se move, ele não faz nenhum barulho. Quem ou o que estaria na floresta 15 milhas adentro às 3 da manhã? Virei-me uma vez para olhar para minha barraca. Quando me virei novamente, a luz sumiu. Na manhã seguinte, nós vasculhamos a área onde eu vi a luz, mas não vimos nenhum rastro. A coisa que mais me assustou, no entanto, é que bem perto de onde a luz estava, havia um penhasco de 50 pés levando ao riacho abaixo. Eu moro na parte das florestas do extremo norte, perto de Pittsburgh. Parte da cidade é composta por prédios e restaurantes. Quando você sai da cidade, fica bastante assustador. Temos o que eu acredito ser uma reserva natural chamada Tomlinson Run. Eles têm trilhas para caminhada e acampamento. Para descrever a cena, era um dia de verão muito abafado em meados de junho com chuva pesada. Eu estava com meus amigos indo para uma viagem de acampamento na floresta. Nós íamos entrar na floresta, mas foi mais fácil apenas alugar uma pequena cabana. Eles fornecem uma fogueira nos fundos, perto da linha de árvores. Sentados à fogueira bebendo cerveja, começou a chover forte. A densa vegetação das árvores acima de nós nos protegia da chuva na maior parte do tempo, então ficamos perto da fogueira. Quando começou a cair das folhas, decidimos encerrar a noite. Enquanto arrumávamos as coisas e estávamos bastante bêbados, meu amigo Alex foi dar uma mijada. Os únicos banheiros do parque ficam a cerca de 1 quilômetro de distância, então era comum fazer as necessidades perto de uma cabana. Manter o fogo aceso enquanto arrumávamos as coisas se tornou uma tarefa desafiadora de repente. Enquanto ele estava mijando, ele se virou e começou a gritar para entrarmos. Ele, não sendo de brincar e tendo um tom sério, nos persuadiu a mover nossas coisas. Pegamos todas as nossas cadeiras e lenha e levamos para a cabana. Ele entrou cerca de 10 segundos depois de nós e trancou a porta. Ele explicou que viu um lobo ao longo da linha de árvores à nossa direita nos espreitando, talvez procurando por um lanche fácil. Agora, para que você entenda o layout das cabanas, vou explicar. Cada cabana tinha 4 camas e uma plataforma no telhado onde alguém poderia dormir. As 2 camas são beliches, e cada uma tinha uma janela acima da primeira cama e abaixo da segunda. Havia também uma janela na cama de cima. A cabana foi projetada como uma antiga cabana indiana, com uma sala redonda e paredes quadradas. Uma cabana econômica de $50 por noite. Não havia luzes ou tomadas nesta. Nós esperávamos isso, tendo estado lá várias vezes. Então trouxemos lanternas e power banks. Quando entramos, apenas deitamos lá planejando o próximo dia. Como éramos 4, decidi dormir na cama do segundo andar e subi pela escada e a puxei para formar um corrimão. Todos nós cochilamos após um longo dia. Por volta da metade da noite, o que eu suponho que seria por volta das 2 da manhã. Acordei para encontrar meu amigo James, correndo para o quarto gritando. Aparentemente ele estava fora fazendo xixi quando pensou ter ouvido um uivo de lobo, mas em um tom profundo. Isso era estranho, pois nunca tínhamos visto muitos lobos por perto, e eles geralmente tinham uivos agudos. Ele continuou dizendo que quando se virou para olhar para onde ouviu o barulho, viu algo em pé, com mãos semelhantes a garras, olhando para ele. Isso nos assustou a todos e decidimos não sair até amanhã. Todos nós voltamos para as camas e eu me virei e tentei adormecer.
Eu tinha uma sensação muito desconfortável no estômago, como se alguém me observasse. Eu me virei e olhei pela janela. E foi quando eu vi. Estava agachado de costas para mim, mas sua cabeça estava virada, olhando para mim. Assim que percebeu que eu estava olhando, ele se levantou e saiu correndo. Não como qualquer corrida ou pessoa que eu já tinha visto. Tinha cerca de 2,5 metros de altura e corria como um olímpico. Tentei ignorar isso como uma alucinação. Mas eu sabia o que tinha visto. Era real. No dia seguinte, concordamos em partir e contei aos meus amigos no carro o que tinha visto. Alex, então, disse que era isso que ele viu quando estava fazendo xixi, mas não queria nos assustar, então ele ficou quieto. Só entendi o que era depois de pesquisar mais. Até hoje eu não voltei para o acampamento deles ou para a floresta. Às vezes, quando estou caminhando à noite pelo meu bairro, posso sentir olhos em mim. E eu sei exatamente o que está me observando. Alguns anos depois que meu pai se formou na Colorado State University e minha mãe se formou na Texas Christian University, ambos tinham empregos em uma pequena empresa em Fort Worth, Texas. Tendo se conhecido em algumas festas da empresa e começando a se relacionar alguns anos depois. Eles finalmente se casaram. E meu pai conseguiu um emprego no Colorado para uma pequena, mas crescente empresa de engenharia. Então eles arrumaram as malas e se mudaram de Fort Worth, Texas, para o Colorado, entrando em um carro com seus poucos pertences. Eles iniciam a jornada até o local. Agora não tenho certeza por que eles pegaram a estrada que pegaram. Mas, em vez de uma rodovia interestadual maior, minha mãe e meu pai decidiram pegar uma rodovia menor e não tão viajada em seu último trecho de volta à cidade natal do meu pai para pegar a rodovia 14 para sua nova casa. Tendo dirigido o dia todo e sendo no meio da noite, meu pai teve a ideia de parar à beira da estrada para dormir algumas horas antes de acordar e terminar a viagem. Tenha em mente, não havia áreas de descanso nesta rodovia. Então era ou à beira da estrada ou em lugar nenhum para descansar. Minha mãe concordou. Mas talvez 20 minutos depois de parar e tentar dormir, minha mãe não se sentiu confortável e decidiu que, em vez de dormir ali, ela dirigiria para que meu pai descansasse. Quando ele acordasse, ela descansaria enquanto ele dirigia. Só para reiterar, esta é uma estrada não tão movimentada, então não há luzes, e meus pais estão no meio do nada, e a cidade ou vila mais próxima está a quilômetros de distância, não a 1 ou 2 milhas pela estrada. Minha mãe percebe algo na beira da estrada e, ao se aproximar, percebe que é apenas um homem sozinho no meio do nada, sem luzes ou qualquer coisa, apenas caminhando na beira da estrada, na direção de onde meus pais estavam estacionados. Não havia carros quebrados mais adiante na estrada e não havia nada por quilômetros para justificar por que esse homem estaria caminhando à beira da estrada. Meus pais não falam muito sobre isso, mas já se perguntaram o que teria acontecido se ambos tivessem adormecido no carro à beira da estrada naquela noite. Vou tentar dar o máximo de detalhes possível. Eu moro em Ohio, perto de Youngstown, e minha família possui uma cabana na Pensilvânia, perto da floresta Allegheny. É a cabana do meu avô e ele é um bombeiro aposentado. Anos atrás, ele e seus amigos bombeiros iam caçar na floresta. Seus amigos ficavam em uma plataforma de árvore, enquanto o resto se espalhava pela propriedade e várias plataformas. Por volta do horário do almoço, eles planejavam se encontrar e comer. Ao ligar para o amigo, ele não atenderia ninguém por qualquer tipo de walkie-talkie ou algo do tipo. Eles decidiram se encontrar e verificar como ele estava. Eles o encontraram petrificado, escondido, agachado no estande.
Disseram que pequenas árvores pareciam ter sido facilmente quebradas. Ele estava branco como um fantasma. Ele afirmou que havia uma grande criatura humanoide, estimada em cerca de 8 pés de altura, que cheirava muito mal. Ele vinha derrubando árvores à esquerda, à direita e ao centro e caminhava sob o suporte, tão alto que a cabeça quase tocava. Ele não tinha ideia do que era. E em todos os seus anos de caça, ele nunca tinha visto algo assim. Ele estava confuso com a situação. Meu avô é muito cético e não inventaria essa história sem motivo algum. Isso faz você refletir. No México, minha tia, avó, costumava sempre nos contar histórias sobre pessoas que iam para as colinas à noite e ficavam paralisadas no lugar por coiotes, e as pessoas usavam pelos de coiote como mágica. Minha mãe e muitos outros foram seguidos por grandes cães pretos e às vezes seus caminhos bloqueados. Minha avó costumava sempre colocar tesouras na forma de uma cruz acima da nossa porta. Dizia-se que isso mantinha as bruxas afastadas. Eu ouvi muitas pessoas falando sobre um índio que vive nas colinas passadas da mina. Eles dizem que trazem comida para o cara. E ele tende a ficar longe das pessoas e fala um espanhol quebrado. Todos falam sobre bruxas vivendo lá fora, além da vila, nas colinas, que os membros do cartel as contratam para colocar maldições em seus inimigos. Ouvi dizer que os cartéis até sequestravam crianças e as entregavam às bruxas como pagamento. Perto da nossa vila, há uma mina abandonada onde as pessoas sempre vão para caminhadas. Uma noite, eu e meu tio fomos por todas as colinas. Passamos por um lago e atravessamos um oásis. Esta caminhada começamos às 11 da noite. Chegamos em casa às 7 horas. Nada aconteceu naquela noite. E também foi o último ano em que vi meu tio da maneira que eu costumava admirá-lo. Ele era do tipo ao ar livre, com um dedo faltando e sempre carregava uma faca grande, um rifle, e era amplo e implacável, e eu sempre o comparava com Crocodile Dundee e costumávamos sempre fazer caminhadas quando estávamos pastoreando ovelhas. Eu tinha dificuldade em acompanhar ele, mas ele conhecia muito bem a terra e se movia com agilidade pelas colinas rochosas. Anos depois do ocorrido, visitei no ano seguinte. Ele se tornou o motivo de riso da cidade. Um bêbado, pele e ossos, dentes caindo, um homem fraco que estava sempre trêmulo. O herdeiro das terras dos meus avós. Ele era respeitado antes, junto com meus outros tios. Agora até eles olhavam para ele com desprezo e sentiam vergonha. Apenas no ano passado eu o vi no seu auge, quando fomos naquela caminhada de 8 horas para caçar cabelo. A lua cheia iluminava tudo fora das colinas. Durante a caminhada perguntei a ele: o que faremos se virmos um coiote? Ele brincou dizendo que o pelo de coiote é um bom presságio e que o usaria em seu cinto para ter mais sorte com as mulheres. Depois ele acrescentou que eles têm mais medo de nós do que nós deles. Vou pular tudo o que antecede, mas temos 2 cachorros conosco, ambos pastores alemães. Um dos nossos cachorros foi na frente até a mina, que ainda estava a bons 10 minutos de vista. Havia buracos por todo o chão, então estávamos indo devagar. Ambos ocasionalmente se adiantavam, esperavam por nós ou voltavam e repetiam. Eles conheciam bem o caminho, então não era incomum eles se adiantarem e nos esperarem perto da mina. Neste ponto eram cerca de 3 da manhã. Justo quando estávamos chegando, vimos uma grande coruja branca voando acima de nós, e meu tio brincou que era uma bruxa. Ainda não vimos o outro cachorro que tinha ido à frente, mas Tambo, o que ficou ao nosso lado, não parava de rosnar para ele. Ele rosnou assim mais cedo, quando os cães encontraram uma cascavel, então não dei muita importância. Porém, eu sentia um desconforto intenso no estômago. Eu disse ao meu tio que iria verificar se a mina estava inundada, enquanto ele procurava pelo Firulise, o outro cachorro. Enquanto eu estava lá dentro com a lanterna, não ouvi nenhum morcego.
Geralmente você os ouviria chilrear. Estava assustadoramente silencioso. Eu queria chegar até o fim, onde havia inscrições nas paredes. Mas como eu imaginava, estava alagado um quarto do caminho, e eu ainda não tinha explorado os outros caminhos que se bifurcavam. Esta próxima parte me deu arrepios e ainda me lembro do meu corpo se tensionando. Enquanto caminhava, meus sapatos ficaram molhados e faziam um barulho estridente enquanto eu andava. Quando vi que estava alagado, virei para voltar. Minha lanterna começou a escurecer. Não me preocupei, porque isso ocorria quando você ia a fundo. Era apenas estranho que isso não tivesse ocorrido antes. Olhando para trás, eu nem tinha ido fundo o suficiente para escurecer. Parei de andar, mas ainda podia ouvir os sapatos rangendo. Eles estavam vindo atrás de mim. Era exatamente o mesmo barulho que meus sapatos faziam. Soava esponjoso e emborrachado. Eu fiquei completamente paralisado por um instante, só para ter certeza de que não era um eco. Não. Ele também se aproximava por um dos caminhos bifurcados. O chiado molhado soava como meus sapatos. Então eu ouvi alguém dizer "Tambo", de forma quase zombeteira. Pelo menos eu acho que ouvi, porque não soou certo. Eu apontei minha lanterna para isso. Eu entrei em pânico. Só meu tio portava um rifle. O que eu costumava usar foi emprestado para alguém. Tudo que eu tinha era uma estilingue. Eu peguei isso para o estilingue para que eu pudesse lançar a coisa toda e eu não tinha uma pedra. Eu realmente não consigo descrever o que vi porque toda vez que tento lembrar, parece apenas uma mancha alta com um sorriso. Só lembro que ele se movia como se estivesse se contorcendo. Eu não sei se ele tinha olhos amarelos porque poderia facilmente ter sido apenas o reflexo da lanterna. Mas parecia uma pessoa desfocada. Eu atirei minha estilingue nele e ele apenas fez um barulho como um pneu cantando. Eu corri e corri e corri e torci meu tornozelo e continuei correndo sem olhar para trás. Quando eu saí, vi Tambo rosnando para mim. Ele continuou rosnando na entrada e então eu também corri por ele. Tambo começou a me seguir sussurrando. Eu queria ir ao meu tio porque ele era como uma montanha. Eu estava me emocionando. Estávamos a boas 3 horas de qualquer outra pessoa. Pensei que morreríamos. Eu só queria buscar meu tio porque naquele momento eu sentia que ele poderia enfrentar qualquer coisa. Eu realmente senti que era o fim. Eu vi meu tio a cerca de 50 pés de distância, ajoelhado, e eu podia ver o rifle em suas costas brilhando ao luar. Quando cheguei até ele, ele estava chorando. Ele estava ajoelhado sobre o corpo de Feralize. Havia uma faca cravada nele. Ele disse que o encontrou assim. Virei as costas para ele e olhei para trás. Eu não conseguia parar de olhar em volta. Conversei com meu tio de costas para ele e ele estava ajoelhado sobre o cachorro. Tambo lambia o corpo, parecendo também estar chorando. O silêncio foi quebrado pelos uivos dos coiotes ao nosso redor. Eu não conseguia eliminar a sensação de que estávamos sendo observados. Estávamos cercados por colinas, e tudo que eu podia ouvir era este riacho próximo. Uma vez que todo o uivo parou, meu tio colocou o corpo na fenda. Ele também parecia nervoso. Ele parecia estar sempre olhando por cima do ombro. Nesse ponto, apenas começamos a fazer nosso caminho para casa. Não trocamos uma palavra sequer durante todo o trajeto de volta. Só contei a ele o que vi muito tempo depois. Ele nunca sequer notou o quanto eu estava assustado. Sou um pescador de mosca que passa todos os fins de semana caminhando por rios e riachos remotos em busca de trutas marrons. Eu moro em Montreal. Minha rotina usual é dirigir até um rio que começa no norte do estado de Nova York, pescar alguns quilômetros do rio onde ninguém realmente vive ou vai,
Depois atravessar a fronteira para voltar ao rio do lado canadense. Então estou lá fora uma manhã sozinho. Eu já estive lá mais de 100 vezes. Então, de maneira alguma, era um território novo. Dito isso, eu estava me aproximando da área onde outros pescadores me alertaram sobre proprietários de terras irritados e ameaças de caras com espingardas. Então eu estava bastante alerta. Eu desço até a seção do rio, e há uma espécie de divisão, em torno de uma pequena ilha de 50 a 100 pés. Mas se reconecta e o rio Ru se desvia para a esquerda. Na maioria dos dias, fico à esquerda da ilha. Existem alguns buracos, e nesse dia eu fui para a direita. Então minha visão do rio estava obstruída até que eu contornei um canto da ilha. Chego ao ponto, olho para cima a cerca de 75 metros à minha frente. E ali está este animal dourado bege atravessando o rio. Pensei primeiramente que fosse o cachorro de alguém. Não, a área ela é muito remota. Estou ali observando essa coisa cruzando o rio. Várias coisas passam pela minha cabeça, porque o que estou vendo não faz sentido para mim de onde estou. Essa coisa ainda não me viu. Está apenas caminhando cuidadosamente através de cerca de 1 ou 2 pés de água, tentando atravessar com uma caminhada determinada. Foi quando eu notei o rabo. Eu conheço muitos cachorros, mas nunca vi um rabo assim, e então os pelos na parte de trás do meu pescoço se arrepiam. Estou olhando para um leão da montanha. No norte do estado de Nova York, próximo à fronteira canadense. Eu recuo para trás de uma árvore. Fiquei ali por mais uns instantes esperando ele atravessar. Quando cheguei ao outro lado, não havia dúvida no que eu tinha visto. Decidi que já tinha ido longe o suficiente por aquele dia e comecei a voltar para o caminhão, que com a forma como o rio se curva, está praticamente na mesma direção que o gato estava indo. Oh, querido, volto para o caminhão, sigo para casa e entro em contato com o New York Fish and Game. Eu forneço alguns dados e eles dizem que vão investigar. A maioria dos meus amigos pescadores acha que sou louco. E então meus pais me enviam um recorte de um jornal local cerca de um mês depois, confirmando que ele foi avistado. Alguns anos depois me deparo com outro artigo. Então, desnecessário dizer, me sinto um pouco mais são. Meus companheiros pescadores e eu exercemos um pouco mais de cautela naquela área a partir de então. Sabe, quando eu vi esse gato, ele não me viu. O vento estava a favor, então duvido que ele tenha me farejado. Mas ele nem sequer olhou para mim. Então, apesar de obviamente abalado, eu não temia pela minha vida naquele momento. Um ano depois, o mesmo rio, a cerca de 6 ou 7 quilômetros dali. Eu estava pescando numa noite. Era por volta das 19h30 em uma noite de junho. Eu estava sozinho e sem dúvida podia ouvir algo se esgueirando pela floresta vindo em minha direção. Eu ouvia um galho quebrar em silêncio. Talvez alguns passos. Era estranho. Começou bem longe e foi se aproximando cada vez mais de mim. Eu gritei. Se tem alguém aí, não precisa se esconder. Estava silencioso como a morte. Pesquei por mais alguns minutos e essa coisa se aproximava cada vez mais. Chegou a cerca de 30 pés de mim, mas eu não conseguia ver dentro do mato. Estava muito escuro, havia muito mato. Eu podia sentir os olhos. Eu recuei do rio e os olhos nunca deixaram o local até eu chegar à margem oposta. E eu caminhei cerca de meio quilômetro rio abaixo, no lado oposto da margem dos sons, até um local diferente. Chego lá e em 30 minutos, seja lá o que for, me seguiu e estava se aproximando de mim novamente. Eu estava pensando que isso já não era mais engraçado. Eu grito no silêncio. Ei, cara, isso já não é mais engraçado. E eu me deparei com o silêncio. Ok, chega disso. Recuei do rio, voltei para o meu veículo e saí dali rapidamente.
Senti que estava sendo perseguido. E deixe-me dizer, não foi uma experiência divertida. O local onde eu pesco 2 a 3 quilômetros em ambos os lados da fronteira, acabei de ver umas coisas estranhas. De acampamentos sombrios e estranhos que são muito próximos da fronteira e aparecem do nada, a ser perseguido ao anoitecer, fugitivos, leões da montanha, caçadores e proprietários de terras irritados. Às vezes, se você descer lá e o vento estiver certo, é possível ouvir vozes vindo de todas as direções. Agora eu sei que isso parece insano, mas eu estive lá embaixo com poucas pessoas. E todos nós ouvimos isso. Os perrengues que enfrento só para pegar umas belas trutas marrons. No ensino médio, meus amigos e eu sempre íamos à casa de um dos nossos amigos que ficava nos arredores de uma fazenda / país Amish. O resto de nós morava mais perto da cidade e sempre saíamos nas altas horas da noite. Certa noite, por volta da 1 da manhã, eu levava meu amigo para casa. Enquanto dirigia, meu amigo conversava comigo sobre a vida. Quando subimos uma colina. Quando chegamos ao pé da colina, meus faróis iluminaram essa estranha figura branca à beira da estrada. Pelo que me lembro, era grande o suficiente para não ser confundido com um animal, e parecia tão branco quanto a neve. Era uma figura estranhamente humana, e nos poucos segundos em que a vi, ela se contorceu e se moveu de maneira estranha. Enquanto passávamos por ela, meu amigo e eu paramos de falar e ficamos em silêncio por alguns segundos. Quando perguntei a ele se ele viu o que eu vi, agora meu amigo acha que o sobrenatural e o bizarro são total bobagem. Ele odeia coisas assustadoras como histórias. E ele acha que tudo é falso, o que é razoável, mas ter meu amigo dizendo que ele viu a mesma coisa. E não saber o que ele viu me assustou. O resto da noite correu bem, mas tivemos problemas para dormir naquela noite tentando descobrir o que era que vimos. Até hoje ainda não sabemos o que era. Isso me assusta demais. Quando eu era mais jovem, costumava cavalgar pelo norte da Califórnia por semanas a fio. Isso foi durante o final dos anos 70 e início dos 80. Raramente usava uma bússola, mas sempre tinha um mapa da minha área. Sou muito bom em estimar posições usando pontos de referência. Nunca me perdi na minha vida, exceto uma vez. Eu estava na Floresta Nacional dos 6 Rios, indo para o sul em direção ao condado de Trinity. Este é um terreno muito acidentado. Muitos cumes altos, colinas íngremes e rochas por toda parte, e vegetação densa para te emaranhar. Eu estava cavalgando pelos cumes, indo geralmente para o sul e tentando encontrar lugares fáceis para atravessar para o próximo cume quando se tornava conveniente. O céu estava parcialmente nublado e estava uma fresca 60 graus Fahrenheit, frio para aquela época do ano, já que era início de agosto, e as temperaturas geralmente ficavam em torno de 90 Fahrenheit durante o dia. Encontrei um lugar razoável para atravessar o próximo cume ao sul de mim e comecei a descer. Quando entrei na ravina, descobri que o que parecia fácil de cima era, na verdade, um pesadelo rochoso. Comecei a subir a ravina para encontrar um lugar mais fácil para sair de lá. Um vento começou a soprar e começou a garoar. Caminhei por cerca de 1 quilômetro e não consegui encontrar nada que eu quisesse arriscar meu pescoço. O mais importante, os cascos do meu cavalo. E decidi começar a subir o lado que eu tinha descido originalmente. Cheguei ao topo, dei uma olhada ao redor para me orientar e congelei de choque. A paisagem era completamente diferente. Não direi que era mais baixo, fácil ou menos rochoso. Todos os meus pontos de referência desapareceram. Alguns deles eram picos distantes de 30 a 40 milhas. Outros eram muito mais próximos. Era completamente diferente.
Eu não tinha ideia de onde eu estava. E eu me sentia totalmente perdido. Eu peguei meu mapa e comecei a revisar onde eu estava, os ângulos nas colinas que eu tinha navegado antes. Não encontrei nada correspondente. A única coisa que eu poderia possivelmente identificar com a rota acima do desfiladeiro que eu acabara de subir. Como estava nublado, eu não conseguia navegar pelo sol. Eu tinha apenas os pontos de referência que usava para a navegação estimada, e esses se foram. O vento estava aumentando, e estava ficando muito frio. Eu quase esperava neve, eu não tinha ideia de onde eu estava. Então decidi voltar para a minha última posição conhecida e ver se conseguia retomar de onde parei. Comecei a descer a colina, cheguei ao fundo do barranco e comecei a subir na direção oposta. Dessa vez fui muito cuidadoso, procurando sinais da minha passagem anterior e da colina que desci inicialmente. Parou de chover, o vento diminuiu e o dia começou a esquentar. Encontrei meu caminho original descendo a colina, comecei a subir e cheguei ao topo. Todos os pontos de referência estavam lá, agora. Eu estava totalmente confuso. Continuei pela crista, atento para encontrar onde eu havia subido antes. Quando cheguei ao local onde deveria estar, não havia sinal disso. Andei para trás e para frente por um tempo, tentando encontrar meu caminho sem sucesso. Todos os meus pontos de referência estavam lá para ver. Eventualmente eu desisti e continuei na crista um pouco mais tarde. Eu encontrei uma trilha fácil para baixo e uma trilha fácil para subir para o outro lado. E continuei no meu caminho. Até hoje, eu ainda não tenho ideia do que aconteceu, mesmo que estivesse garoando. Eu deveria ter sido capaz de ver esses pontos de referência mais de perto. E honestamente, os pontos de referência mais distantes eram grandes o suficiente para ver. Até aquele ponto, pensando nisso, não havia sinal de que estava garoando quando continuei para onde eu tinha subido pela primeira vez, e as oscilações de temperatura eram selvagens naquele dia, facilmente 30 a 40 Fahrenheit. Não é incomum nas montanhas, mas realmente estranho para aquela época do ano em primeiro lugar. Outra coisa, originalmente eu tinha escolhido descer naquele ponto, porque não havia nada que me impedisse de subir do outro lado. Eu podia ver facilmente do topo da crista, mas quando cheguei, havia toneladas de pedras me bloqueando, que eu deveria ter sido capaz de ver do topo arrepiante e assustador na época, com certeza, mas eu estava mais focado em tentar me orientar, mas pensando nisso agora, ainda mais. Durante a década de 70, antes de eu nascer, meu pai trabalhava como guia de trilhas na Califórnia. Ele liderava grupos de turistas a cavalo por trilhas de montanha e tal, e conheceu muitas pessoas durante seu tempo lá. Ele conheceu esse cara nativo americano que começou como um cliente regular e eventualmente se tornou um funcionário. Ele veio de uma reserva indígena, embora nunca tenha dito qual. Ele também não explicou por que saiu. Mas ele era um cara legal, então meu pai nunca deu muita importância para suas origens. Ele sempre imaginou que ele tinha saído por razões pessoais e não queria ser incomodado sobre isso. Então, meu pai nunca tocou no assunto. Um dia, meu pai, seu irmão e seu amigo nativo americano estavam na trilha com um grupo de pessoas. Era um dia bastante comum. Meu pai e tio contavam piadas um para o outro, seu amigo rindo e zombando, e os turistas tiravam fotos com suas câmeras volumosas. Nada em comum. Enquanto eles seguiam em frente, alguém gritou "Coiote" e apontou para o pequeno vale à esquerda do campo. Novamente, nada estranho. Isso foi no chaparral gramado da Califórnia Central, e coiotes são uma visão muito comum. Meu pai e seus companheiros pararam seus cavalos para que seus convidados pudessem dar uma olhada na criatura. Meu pai e seu amigo começaram a conversar, mas meu tio continuou olhando para o coiote com suas feições todas franzidas,
como se estivesse tentando ter uma visão melhor dele. Meu pai perguntou a ele o que estava acontecendo e ele disse: "Este coiote não parece saudável." O coiote tinha pernas muito longas e finas e não andava normalmente. A maioria dos cães anda levantando uma pata dianteira e em seguida a traseira oposta. Mas este coiote andava levantando ambas as pernas de um lado do seu corpo, meio que como um camelo. Seu focinho também era uns bons 3 polegadas mais longo que o normal, e ele mantinha seu nariz alto no ar, como se estivesse farejando algo. Meu pai disse que provavelmente era apenas deformado. E meu tio concordou. O amigo deles, no entanto, permaneceu em silêncio. Ele tremia de leve, olhando fixamente para o coiote desconhecido. Meu pai colocou a mão no ombro dele e perguntou: "O que há de errado?" Com um dedo tremendo, seu amigo apontou para o coiote e disse: "A cauda! Olhe para a cauda!" Meu pai olhou e disse: "O que você quer dizer?" "Ele não tem cauda." Meu amigo disse que explicaria tudo ao voltarem para o acampamento base. Então meu pai levou os convidados até a trilha. O coiote os seguiu, não veio do vale, mas seguiu o grupo. O turista achou divertido ter um pequeno companheiro, mas o amigo do meu pai nunca olhou para ele. Ele ficou em silêncio o caminho todo de volta. Quando estavam a apenas algumas centenas de metros do acampamento base, o coiote saltou da vegetação rasteira a cerca de 20 pés na frente do meu pai e seus companheiros, assustando muito eles e os cavalos. O coiote olhou diretamente para o amigo do meu pai e sorriu. Não um sorriso ofegante como a maioria dos cães, mas um sorriso malicioso de dentes à mostra que exibia seus dentes manchados de amarelo e marrom. O amigo olhou de volta e produziu um pequeno pedaço de madeira com uma flecha queimada nele. Ele mostrou seu rosto para o coiote, que desviou o olhar, e então a criatura uivou. Os uivos de coiote são geralmente agudos, mas este era muito grave, quase barítono. Parecia que a coisa tinha líquido nos pulmões, como se estivesse se afogando. Incapaz de dar um último grito, então correu de volta para os arbustos. Meu tio, sempre o brincalhão, virou-se para os turistas atônitos e disse: "Bem, espero que vocês tenham recebido o que pagaram no acampamento." O amigo do meu pai não lhes daria a história toda, apenas declarações vagas como ele os matou e agora vai tentar me matar. Ele disse que fez isso para proteger meu pai e tio, porque quanto menos você sabe sobre isso, melhor. Ele deu a cada um deles um pequeno pedaço de madeira com uma flecha, dizendo que os protegeria da coisa. Ele mesmo os fez. Ele afirmou estar feliz por ter tido a chance de testá-los. Ele saiu às 8, e meu pai nunca mais o viu. Meu pai sempre contava essa história na minha juventude, especialmente durante acampamentos. Ele tem um espírito elevado, então ele sempre conta com bom humor, mas às vezes ele diz que em noites frias, quando o vento está soprando e há um farfalhar nas árvores, ele pode ouvir o uivo baixo da coisa que não era um coiote. Fiz uma viagem de mochilão com um amigo quando era mais jovem. Fizemos uma viagem de uma semana, percorrendo uma parte da trilha dos Apalaches. À noite acendíamos uma pequena fogueira para cozinhar e nos aquecer. Não consigo nem começar a explicar o quão escuro estava. Não havia luz da lua. Estava completamente escuro. Estávamos sentados quietamente perto do fogo após o jantar, grilos cantando e ruídos de insetos, sons típicos que você esperaria ouvir na floresta. O barulho era alto, mas não brutalmente alto, mas alto o suficiente para que você o notasse. Ficamos ali ouvindo o crepitar do fogo e a natureza. De repente, a sinfonia parou abruptamente. O único som era o crepitar do fogo. Silêncio absoluto. Rapidamente passou de relaxante para aterrorizante. Geralmente, quando um inseto para de fazer barulho, é porque tem um predador por perto. Quando todos os insetos param de fazer barulho,
Isso geralmente indica um predador bastante grande. Misture isso com o quão escuro estava. A luz do nosso fogo basicamente foi engolida pela escuridão. Agora, como isso poderia piorar? Começamos a ouvir passos na floresta ao nosso redor e na nossa área de acampamento. Não correndo, mas se arrastando, o que quer que fosse, caminhava um pouco, depois parava, depois caminhava um pouco mais e parava. Não conseguimos ver nada. As palavras "estamos sendo perseguidos" saíram da minha boca. Meu amigo e eu estamos aterrorizados agora. Estamos tão perto do fogo quanto você pode chegar sem realmente estar no fogo. Nós dois tínhamos armas de fogo, e ainda assim não me fez sentir nem um pouco melhor ou mais seguro. Então os passos estavam ficando mais próximos, não mais rápidos, apenas mais altos. Então, o que quer que estivesse se esgueirando pela floresta agora vinha em nossa direção. Nesse ponto, eu penso, bem, é assim que termina. Então, agora você tem dois caras aglomerados em volta de uma fogueira, esperando algo atravessar uma parede de escuridão até a luz do fogo e nos assustar pra caramba. Então, finalmente encontramos nosso destino. Uma voz muito feminina cantou: "Olá, eu sou amigável. Estamos vindo em sua direção." E dois biólogos da vida selvagem saíram da escuridão. Eles estavam estudando morcegos. Obviamente, o melhor momento para estudar morcegos seria à noite. Era um homem e uma mulher. Eles sentaram conosco por alguns minutos e explicaram todo o processo. Foi muito interessante ouvir. Eles também queriam nos informar que estariam por aí na nossa área durante a maior parte da noite. Eles não queriam nos assustar. Tarde demais. Conversamos por mais alguns minutos, e então eles seguiram seu caminho. Depois que eles estavam fora do alcance da audição, meu amigo e eu nos olhamos. E ele disse: "Eu mijei nas calças para me manter aquecido, não porque estava com medo." É uma tática de sobrevivência conhecida. Até eu ouvi-los dizer olá, eu estava honestamente esperando por um Sasquatch irritado para sair correndo das madeiras, me pegar e me usar como um taco de beisebol para matar meu amigo. Então minha experiência mais assustadora na floresta foi encontrar dois biólogos da vida selvagem. Eu faço uma quantidade razoável de caça com arco quando o tempo permite e capturo coelhos cerca de 3 vezes por ano, embora eu os solte se estiverem grávidas. Eu era técnico veterinário e não consigo lidar com coelhos. Mas acho que a coisa mais louca que já aconteceu foi quando eu estava seguindo algumas pegadas de cervo. Eu tinha estado rastreando o rebanho por alguns dias, não planejava abater um apenas para observar. Estou carregando um suporte de árvore, minha barraca e itens essenciais. Antes da minha cachorra ter câncer, eu a levava, mas ela está em quimioterapia, então foi uma viagem solo. Geralmente eu deixava ela me alertar quando eu não notava algo, mas sem ela ficou bastante assustador rapidamente. Percebi que estou perdendo a luz e esfrego meu rosto em frustração. E de repente estou acordando. Eu estava apenas deitado com minha barraca e tudo montado. Lenha embaixo de mim. Um rasgo na minha jaqueta. Nada mais para mostrar, apenas que estava muito mais escuro do que antes. Eu verifico meu relógio. Faltam cerca de 3 horas para o amanhecer. Quando quem montou minha barraca? Eles agiram de forma diferente da minha. Ok, é meio que apenas lona e corda e eu viajo leve. Mas não estava na minha formação usual. Os zíperes da mochila estavam abertos. Eu estava segurando minha lâmina de campo embainhada na mão esquerda. E eu sou destro. Eu não sei o que aconteceu. Até hoje, isso me perturba. Um inverno, quando eu estava sem teto na faculdade, um rato rastejou para dentro do meu esconderijo de lona enquanto chovia baldes. Ele praticamente nadou para entrar embaixo da lona e ficou lá ofegante, tremendo. Dei a ele uma bolacha e ele ficou comigo. Acabei adormecendo por algumas horas. Quando acordei,
ele tinha ido embora, mas um pequeno monte de grama e um galho com uma baga nele, infelizmente venenosa, estava onde o rato tinha estado. Sempre pensei nisso como um agradecimento. Eu sou de descendência navajo. Eu sou apenas um quarto. Meu avô é puro. Isso foi há bastante tempo, mas todo verão nós íamos e ficávamos na casa do meu tio. Ele tem 3 andares e o porão era praticamente a sala de estar e tinha uma inclinação que ia acima do solo. Então estava apenas meio subterrâneo e tinha janelas e tudo mais. Então, por algum motivo estranho, eles deixam essas janelas enormes abertas à noite. Eu via andarilhos espreitando por aí com bastante frequência, principalmente como silhuetas distantes ou coiotes de quase 2 metros de altura. Você poderia ser normal? Eu sabia exatamente o que esperar ao deixar uma janela grande o suficiente para uma pessoa passar facilmente. Vamos fazer um desvio rápido por uma trilha de coelho. Essa situação me deixou desconfortável por causa de histórias sobre quando éramos bebês. Minha família estava hospedada no trailer da minha Nali, e ela tinha esses cadeados quadrados individuais, e eles acordaram nas horas escuras da manhã seguinte para encontrar todos os cadeados no chão e as portas escancaradas, e meu irmão faltando uma mecha de cabelo. Minha Nali teve que fazer algum ritual ou oração ou algo assim para salvá-lo. Funcionou, a propósito. Ele cresceu, tornou-se bem-sucedido e hoje persegue seus sonhos. Mas voltando ao assunto. Então todos nós estamos nos preparando para ir para a cama. Vovó está dormindo no sofá. Meu irmão e seu amigo dormem no outro sofá. Eu e minha tia dormíamos em um colchão atrás do sofá onde minha avó estava. Todos os outros foram acampar lá fora para caçar skinwalk. Todos se acomodaram e foram dormir e minha tia roubou meu travesseiro. Por volta da 1, acordei me sentindo inquieto. Eu me sentei e olhei em volta. Tudo parecia normal e não havia nada nas janelas, exceto as lanternas distantes que costumávamos ver, e eu voltei a dormir. Então aqui acontece. 4 da manhã. Viro-me para a esquerda e vejo minha tia dormindo tranquilamente, mesmo tendo rolado para fora do colchão. Seu cabelo espalhado pelo chão, e ela estava completamente aconchegada em seus cobertores. Tudo está normal, até que percebo que minha tia estava do lado direito da cama, e o que quer que seja essa coisa não é minha tia. Esse cabelo preto longo não era dela. E o joelho dela, que estava um pouco exposto, era alguma articulação. Não era humano. No entanto, você sabe, se você se machucar gravemente ou ficar com medo, você ou fica incapacitado de medo ou cheio de adrenalina, certo? Eu me enchi de adrenalina. Estendi meu braço e agarrei o sofá, virando-me para o outro lado. Acordei minha avó fazendo isso. Disse a ela para ficar acordada, mas quieta. E começou a se mover ao redor do sofá e voltar pela janela. Era tão estranho a maneira como se movia tão suavemente. Era meio que como os Heartless do Kingdom Hearts. Muito parecido com uma cobra. Para começar, deixe-me dizer que sou naturalmente nervoso. Estou realmente atento ao meu redor. Não sou uma pessoa quieta ou tímida tentando evitar pessoas. No entanto, sinto que tenho um ótimo senso de quando alguém está errado ou estranho e tentarei evitá-lo. Sou de um país na Europa onde o índice de homicídios ou crimes em geral é muito raro. Então é possível imaginar que as pessoas não temem andar sozinhas. No entanto, raramente saio sozinho à noite, simplesmente porque sou de uma cidade pequena e a floresta ao redor me assusta. Quando estou com amigos, no entanto, eu gosto dos passeios noturnos. Então, na semana passada, eu e meu melhor amigo fizemos nosso passeio habitual. Conhecemos bem as estradas. Sempre caminhamos pela mesma rota. E juntos nos divertimos muito.
então nunca pensamos em coisas assustadoras que podem acontecer. Os primeiros 3/4 do nosso caminho são bem iluminados por postes de luz e há casas ao redor. Não muitas, mas estão lá. Então chegamos ao túnel e a partir daí não há luzes e a estrada de asfalto se transforma em uma de pedras e cascalho. Quando chegamos àquele local, uma van branca está parada em frente ao túnel ao lado de um fosso que corre ali. Não está ligada. Estamos muito assustados com isso. Mas nós apenas brincamos sobre como alguém vai nos seguir. Quando passamos, mencionei que pensei ter visto a silhueta de alguém dentro. Mas meu amigo fica bravo comigo por assustá-la. Depois que cruzamos o túnel, o caminho vira à esquerda e você tem que subir a ladeira. Não é uma caminhada longa ou difícil antes de você chegar ao topo daquela colina e ter que descer novamente. A partir desse ponto, você está cercado por bosques de um lado e por campos abertos e quentes do outro. Está realmente escuro. Mas continuamos tendo uma conversa divertida por cerca de 5 minutos ou mais antes das luzes de algo começarem a brilhar atrás de nós. Como há muitas fazendas a 1 ou 2 quilômetros adiante. Então nos movemos para o lado e continuamos andando para deixar o carro passar. No entanto, olhamos para trás e percebemos que não é um carro, mas na verdade, a van branca de antes. Entramos em pânico, mas esperávamos que ela apenas passasse. Não passou. Continuamos caminhando lentamente por 50 a 100 metros e a van estava lentamente nos seguindo. Quando aceleramos, ouvimos ela acelerar também. E quando diminuímos a velocidade, o veículo faz o mesmo. Dou um toque no ombro do meu amigo, olho diretamente nos olhos dela e digo: corra para o campo à esquerda. Agora. Nós dois corremos o mais rápido que podemos. E quase tropeçamos nas pilhas de terra porque há muitas delas nos campos quentes. Pulamos para baixo, nos escondemos atrás de uma das saliências no chão e esperamos. A van para, liga os faróis fortes e 2 homens saem. Eles estão com capuzes e cada um segura uma lanterna brilhando em nossa direção, vasculhando os campos. Acho que passa 1 minuto ou algo assim antes de eles voltarem para a van, virá-la no lugar e dirigir de volta da direção de onde viemos. Nunca ficamos tão assustados e apenas corremos para casa através do campo. As casas começaram novamente bem no final, então nos sentimos seguros quando chegamos lá. Eu não sei quem eram essas pessoas e nunca fui seguido assim antes, mas acho que vamos ficar longe dos caminhos por um bom tempo agora. Eu tinha acabado de sair do carro do meu namorado fora da minha casa e tinha andado em volta da frente do carro para me despedir com um beijo. 2 casas abaixo havia um poste de luz e tudo que eu vi do canto do meu olho foi uma figura preta que tinha cerca de 6 a 7 pés de altura. Tenha em mente, quando eu contornei o carro inicialmente, ele não estava lá, mas no pouco tempo que me levou para me despedir, ele apareceu bem perto do poste de luz. De onde eu estava era 2 casas abaixo. Eu estava aterrorizado e perguntei ao meu namorado se ele também viu o veado, e ele me disse que não era um veado, e para recuar lentamente em direção à minha casa. Nenhum de nós parou de olhar para ele porque estávamos com medo de que ele fosse se mover. O que eu vi era uma figura sólida preta de 6 a 7 pés. Tinha o corpo de um lobo alto, mas não excessivamente largo. Tinha o que parecia ser chifres na cabeça. Era um tom escuro de preto onde mesmo na luz você não conseguia ver detalhes importantes. Apenas um contorno. A coisa não se movia muito ou rápido, mas quando eu olhei pela primeira vez, ela tinha a cabeça baixa e estava virada para longe de mim. Mas enquanto eu estava recuando, ele virou a cabeça olhando diretamente para mim. Como eu disse, era difícil ver os detalhes, mas seus olhos eram de um vermelho sangue profundo. Eu estava absolutamente aterrorizado.
Ele permaneceu imóvel, mantendo seu olhar fixo em mim. E eu cometi o erro de olhar nos olhos dele. Era quase como um transe. Eu não conseguia me afastar ou andar mais porque estava petrificado de me mover. Ele não se moveu ou virou a cabeça até meu pai abrir a porta e perguntar o que acontecia. Mantive meu olhar e ele virou e correu para a floresta atrás da casa 2 portas abaixo. Ele correu muito rápido e parecia balançar enquanto corria. Ele correu como um grande gato faria, onde ele balança e corre baixo. Não como um lobo ou cervo correriam altos, saltando a cada passo. Entrei e pedi ao meu pai para verificar a vigilância por vídeo, já que temos câmeras apontando para todas as direções, exceto o quintal. Quando fomos assistir, vimos uma sombra escura de algo alto e grande. Parecia uma mancha preta, o que era estranho, já que as câmeras têm visão noturna e são sensíveis ao calor. Elas captavam gatos e cachorros durante a noite e eles apareciam em branco. No entanto, essa enorme sombra, se movendo na mesma direção em que vi a figura, apareceu como preta. Meu pai deletou o vídeo por causa de suas opiniões sobre assuntos relacionados ao paranormal ou sobrenatural, mas meu namorado atual trouxe à tona o tema dos skinwalkers e me explicou o que era. Nós pesquisamos sobre isso. Nunca me importei com o que eu era ou por que estava aqui. Apenas ver o que quer que fosse aquilo me aterrorizou. Mas mesmo até hoje, pouco mais de 2 anos depois de vê-lo, meu pai nem sequer fala sobre isso. E até agora, eu também não. Se você tiver alguma resposta ou ideia, estou aberto para ouvir sobre o que essa coisa poderia ser. Eu cresci na reserva do Novo México. Eu sou branco e meu padrasto é navajo. De qualquer forma, é um deserto realmente rochoso e uma área montanhosa como o Grand Canyon, mas menor. Nenhum branco vai para lá. Os navajos de lá realmente odiavam os brancos. Você pode caminhar o dia inteiro sem ver ninguém. Eu estava no meu cavalo caçando e cheguei a essa depressão circular na arenito e areia, como se alguém a tivesse feito há muito tempo. Não havia som de animais ao redor, nenhum lagarto nas rochas, nenhum pássaro cantando. Assustava muito meu cavalo. Ele estava gritando, pulando e chutando, e eu não conseguia acalmá-lo. Então eu saí de lá e amarrei ele a uma árvore pinhão à vista. Fui verificar com uma arma, é claro. Era um grande círculo com cerca de 1 pé de profundidade, aparentando ter tido algo construído ali há muito tempo. Voltei com amigos e com cavalos e cães. Os cavalos fizeram as mesmas coisas, e os cães apenas ficaram no topo da colina uivando. Ninguém tinha ideia do que era, mas quando contamos aos nossos pais, nos disseram para ficar longe disso. Descobri que os navajos e outros índios colocavam pessoas e crianças que não podiam contribuir para a tribo em um círculo parecido com uma cova para morrerem devido às condições do ambiente. Há muito tempo, se você fosse aleijado ou mentalmente desafiado e não pudesse caçar ou cultivar, ninguém iria te apoiar ou cuidar de você. No início dos anos 70 e 80, enquanto crescia, eu tinha horas de tarefas todos os dias, mesmo indo para a escola também. Explorar lá fora era incrível. E eu vi coisas que ninguém acreditaria. Minha avó era praticante de medicina e cerimônias nativas. Ela era o que o povo navajo chama de vidente de cristal, uma tremedeira de mão. As pessoas costumavam vir visitá-la e pedir curas ou causas de suas doenças. Às vezes, as pessoas pediam a ela ajuda para proteção contra ataques de entidades malignas. Minha avó costumava ensinar minha tia e sua neta os rituais e cerimônias, muito parecido com um aprendizado. Minha prima foi uma dessas pessoas que minha avó escolheu para ensinar seus rituais xamânicos. Ela me contava as histórias mais estranhas e assustadoras que já existiram. Uma história que ela me contou
foi sobre um incômodo skinwalker que estava atacando um vizinho dos meus avós. Este skinwalker ia até a propriedade deles e batia nas janelas, abria o curral dos cavalos, derrubava garrafas de água e simplesmente perturbava a família. Acreditava-se que o skinwalker foi enviado por causa de um homem ciumento que estava apaixonado por uma garota que morava lá, e ela se recusou a namorar uma certa pessoa. Essa família havia visitado meus avós e pedido ajuda, mas minha avó estava relutante. Alguns dias depois, o skinwalker retornou. Ele assediou o pastor de ovelhas novamente. Seus ataques eram implacáveis, e o pastor de ovelhas estava assustado e correu para a casa da família no meio da noite. O pai da casa disse ao pastor de ovelhas para se acalmar e voltar para sua casa. O pastor de ovelhas insistia que alguém chamava seu nome e ele desejava que isso cessasse. O pai levou o pastor de ovelhas de volta para sua casa e andou ao redor da casa. Ele não viu nada de incomum. Na manhã seguinte, o pastor de ovelhas não apareceu para o café da manhã, e o pai foi verificar como ele estava. Ele não o encontrou lá, e a porta da frente estava escancarada. O pai começou a procurar pelo pastor de ovelhas, e não demorou muito até que ele o encontrou. Ele havia sido estrangulado por uma cerca de arame farpado que era usada como coral de ovelhas. As ovelhas também haviam sumido, provavelmente porque o arame farpado da cerca havia sido retirado. A família desolada buscou ajuda com minha avó. Meu primo me contou sobre a cerimônia que fizeram para se livrar disso. Ela disse que na manhã seguinte eles reuniram alguns ingredientes, uma cesta cerimonial navajo e uma ponta de flecha de cristal. E ela disse que bem cedo, antes do sol nascer, eles começaram a cerimônia. Ela segurava a cesta e a ponta de flecha. Eles foram enterrados sob os ingredientes enquanto minha avó cantava. A ponta de flecha começou a subir e levitar acima da cesta e voou para fora da cesta, e eles continuaram cantando até o sol nascer. Meu primo perguntou para onde a ponta de flecha tinha ido, e minha avó disse a ele que a ponta de flecha cuidou do skinwalker que estava aterrorizando a família. Meu primo me disse que a família havia sido libertada da maldição do skinwalker e que eles não teriam que se preocupar com isso novamente. Uma vez fui perseguido por um leão da montanha. Era o final dos anos 90 e eu nunca esquecerei a sensação de ser uma presa em potencial. Meu namorado, na época, e eu queríamos fazer uma caminhada nesta área no deserto, chamada Hellhole Canyon. Apesar do nome, era um lugar lindo para caminhar, mas bem no interior do deserto. Era início da primavera, pois as plantas ainda estavam verdes. E havia água correndo no riacho mais tarde no ano porque tudo seca e fica marrom. Também tinha acabado de chover porque havia poças de chuva na trilha. Eu vi uma grande pegada. Parecia um cachorro grande, mas sem garras. Lembre-se de que, assim como os gatos domésticos, os grandes felinos têm garras retráteis. Então isso nos disse para ter cuidado. Mas continuamos a caminhada porque era uma trilha circular. Justo quando chegamos à parte do circuito que era a mais distante do início da trilha, eu me abaixei e vi algumas pegadas pequenas de patas que pareciam exatamente como as outras, exceto pequenas. Comecei a me derreter sobre como eles eram fofos e que os filhotes devem estar em algum lugar. Então ouvimos o rosnado. Soou quase como um motor roncando, como motos de terra ou algo assim à distância. Mas não era uma moto de terra e estava perto. De repente, percebi que os pássaros que antes chirriavam ao nosso redor estavam em silêncio absoluto. Levantei-me e tirei minha mochila para segurá-la acima da minha cabeça para parecer maior e disse ao namorado que estávamos indo embora agora. Ele ouviu a mesma coisa. Ele já procurava uma pedra. Não havia boas bengalas para a caminhada na área. Nenhum de nós viu o animal, mas sabíamos que ela estava lá.
Nós dois ficamos grandes e fizemos barulhos altos e nos afastamos o mais rápido possível de lá. Eu meio que acho que se a gata-mãe não estivesse ocupada com seus novos gatinhos, onde se eu estivesse caminhando sozinho, teríamos sido isca viva. É parte do motivo pelo qual eu nunca caminho sozinho, nunca mesmo. É muito fácil ser pego por animais que geralmente deixam as pessoas em paz se houver mais de um. Quando eu era mais jovem, eu morava no meu estado natal, Maryland, lar de muitas coisas inexplicáveis, arcaicas e sobrenaturais. Claro, os Amish e Menonitas que você vê são legais, mas até eles temem o que está lá fora na escuridão primordial de uma noite de lua cheia. Era uma noite fria de outono. O sol começou a se pôr e a lua subiu para encontrá-lo, abraçando-se em um breve crepúsculo antes de seguirem caminhos separados. O vento agitou as folhas moribundas de seus galhos e as espalhou pelo ar, perturbando a quietude da água ao deslizar pela superfície do lago. Raposas corriam pelo capim alto, caçando ratos almiscarados e gophers, coelhos e lebres também. Pássaros cantavam doces lamentos noturnos enquanto esquilos pulavam de árvore em árvore numa perseguição brincalhona pelos galhos. Ao longe, coiotes uivavam, chamando uns aos outros, latindo e guinchando para si mesmos, enquanto as estrelas pontilhavam o céu. A luz do dia havia sumido por completo. A lua subiu ao seu trono cintilante de ébano e lançou sua luz, pálida e serenamente bela. Minha família estava dentro de casa se divertindo, rindo, bebendo e sendo alegres no geral. Mas eu preferia a solidão e o isolamento a tal barbárie barulhenta naquele momento. Lá eu estava, sentado sozinho na varanda, olhando para o reflexo da lua no lago, observando-o ondular com a brisa. Um rosnado profundo vindo de baixo da varanda me trouxe de volta à realidade. Eu parei e escutei, ouvindo outro rosnado profundo debaixo da varanda, e fiquei assustado quando essa coisa começou a vasculhar e mexer nas ferramentas do meu avô. Metal colidindo, vigas de madeira sendo jogadas e pregos arrastados pelo tijolo, pelo som que eu ouvia. Passos pesados fizeram seu caminho para o quintal e o que quer que pertencesse a eles se destacava alto à luz pálida da lua. Uma criatura com cabelos castanhos avermelhados, orelhas pontudas e uma cabeça de lobo em cima de um corpo magro e esguio com garras afiadas enquanto estava no quintal. Banhando-se no brilho da lua, nada aconteceu por alguns minutos, mas então suas orelhas se levantaram depois que minha família ficou mais barulhenta e ele se virou para mim na varanda, cheirando o ar. Meu coração afundou um pouco e justo quando eu pensei que algo ruim iria acontecer, a fera coloca um dedo garrado em seu focinho enrolado e me faz silêncio. Depois disso, ele lentamente se virou e caminhou em direção à grama alta, entrando na floresta logo em seguida, nunca mais para ser visto. Fui caçar codornas cerca de 10 anos atrás com meu padrasto e seu amigo. Ficava meio que no meio do nada, próximo ao Rio Colorado, do lado da Califórnia. Pensávamos que estávamos sozinhos e uma noite ouvimos essa garota gritando ao longe. Isso nos assustou, então pegamos nossas espingardas e caminhamos em direção ao grito. Chegamos a este acampamento a cerca de 1/4 de milha de distância e é esse cara, e presumimos que seja sua namorada. Ela está visivelmente angustiada. Ele quase se borra todo quando 3 caras aparecem com espingardas. Ele pergunta se todos estão bem, e ela estava olhando para o chão e disse que estava bem, que eles estavam tendo uma discussão. Na manhã seguinte, acordamos às 4 da manhã para começar a caçada do dia, e passamos pelo acampamento deles para verificar como estavam. Eles se foram. Nunca ouvimos eles partirem.
Espero que aquela menina esteja bem. Eu vi muitas coisas comuns no noroeste do Canadá, mas a única coisa que me fez pensar 2 vezes antes de entrar na floresta lá não era querer encontrar um corpo. Existem dezenas, centenas de casos não resolvidos de pessoas desaparecidas por lá, muitos deles homens e mulheres indígenas e também brancos. Há cartazes espalhados com informações sobre pessoas desaparecidas. Espero que eles sejam encontrados e as famílias encontrem algum fechamento, mas eu temia ser o único a encontrar um cadáver. Outra coisa que me fez refletir foram os buracos de bala por todo lado. Fazer buracos em placas de rodovia é ruim, mas esses caras atiravam em banheiros externos. Nada como fazer suas necessidades e contar os buracos de bala na sua frente. O Canadá tem leis de armas mais rigorosas que os Estados Unidos, mas as pessoas ainda tomam decisões ruins. Eu visitava a casa do meu primo. Eu tenho 4 primos, 2 gêmeas de 10 anos e o irmão mais velho de 21 e 26 anos. Eu estava dormindo no quarto com o primo de 21 anos e ouvimos coisas caindo no quarto das meninas bem ao lado de onde estávamos. Achamos que eram só brincadeiras delas. Mas então uma delas começou a falar com a outra. E elas estavam do outro lado da sala. Então meu primo saiu da sala para ir verificar. Observei por cima do ombro dele através da porta. Justo quando as meninas estavam explicando que as coisas estavam caindo sem provocação, uma espécie de coisa humanoide saiu explodindo do armário. Parecia humanoide, mas era muito mais longo e fino e corria em todas as 4 pernas. Ele correu para fora da casa, quebrou a dobradiça da porta da frente e passou direto pela tela ao lado da porta. Chamamos a polícia imediatamente. E eles chegaram em 5 minutos. Buscas num raio de 5 milhas não encontraram nada. DNA foi coletado da porta. E aparentemente isso foi cortado pela madeira estilhaçada na porta. E havia um pouco de sangue nele. Eles fizeram testes e foi determinado que era inconclusivo. Disseram que era semelhante ao DNA humano, mas não como o DNA de macaco é semelhante. Não era um humano, no entanto. Eles sabiam disso. Então, até hoje, não tivemos nenhum incidente com seja lá o que essa coisa seja. Eles ainda moram na casa e não tiveram nenhum problema. Mas não temos nenhuma explicação para o que aconteceu, o que era aquela coisa e como ela entrou na casa. Existe uma estrada de gelo no norte de Alberta que só fica aberta por 3 a 4 meses do ano, quando os rios congelam. De qualquer forma, eu peguei a estrada em vez de voar para uma comunidade remota onde eu estava trabalhando em um projeto. Foi bizarro. Primeiramente, não há luzes além das do seu veículo. É loucura o seu sistema de posicionamento global dizer: eu não faço ideia, cara. Acho que você está em um rio. De qualquer forma, parei para dar uma mijada. Era noite, então você não conseguia ver muito. No meio do caminho, senti um arrepio estranho de perigo e pulei de volta para o meu caminhão. Cerca de 15 segundos depois, vi um casal de linces ou visões descendo e passeando enquanto farejavam em volta do meu caminhão. Eles não são enormes, mas não tenho dúvidas de que poderiam me derrubar. Então acabei fazendo xixi em uma garrafa vazia